Então, sobre sua pergunta, a importante iniciativa do presidente Gitanas Nauseda. Acho que é uma iniciativa muito nobre porque demonstra muita vontade política e um apoio incrível à Ucrânia. E muito obrigado por isso. O processo de adesão, sempre repetimos, é baseado no mérito. Basicamente, isso significa que há certas condições e reformas que você deve fazer e implementar para que as condições sejam adequadas para a adesão e é bom para a União Europeia e é bom para os países que estão aderindo. Portanto, isso é sempre necessário. O que quero enfatizar é que se você apenas definir uma data, isso também significaria que os outros países candidatos pediriam imediatamente uma data e não mais um processo, mas novamente, eu realmente aprecio a vontade política que existe. Eu diria até mesmo Ucrânia. Processo baseado no mérito. Então, muito obrigado por dar o impulso e trabalharemos arduamente de todos os lados para realmente manter o ímpeto. Você sabe, nós falamos muito e também hoje que precisamos de uma paz justa e duradoura. E quando falamos sobre o justo, e essa guerra é difícil de encontrar justiça, essa guerra, por causa de tais ações da Rússia, guerra, a maneira como eles conduzem essa guerra, quantas pessoas eles mataram, simplesmente mataram, e milhares na prisão, e crianças sequestradas. E é por isso que nunca vamos esquecer, e nós não podemos esquecer. E mesmo que eu espere que nossos parceiros estejam na mesma sintonia que nós, e não apenas espero, eu vejo isso. Mas nunca vamos esquecer, e nós realmente faremos tudo. Aquelas pessoas que começaram esta guerra, guerra não provocada. Todas essas pessoas, sim, realmente, vai. Claro, vamos trabalhar no tribunal, após a parte difícil da guerra, quando formos para a diplomacia. Nós nunca vamos esquecer esses sonins e essas pessoas. Então, em relação à questão das sanções, o que vemos é que as sanções já têm um efeito massivo na economia russa. A inflação está disparando. As taxas de juros estão subindo rápido. Então, o efeito é visível. Empresas saindo da Rússia. Eles estão realmente sob pressão. Sanções e sanções severas. Essas sanções fazem parte de nossa abordagem que queremos a paz através da força. E está muito claro que, a menos que a Rússia demonstre toda a sua força com fatos, uma verdadeira vontade de chegar a um acordo de paz duradouro e justo, aumentaremos as sanções punitivas contra a Rússia. Então, a condição prévia é que devemos ver ações da Rússia em direção a um acordo de paz duradouro. Atualmente, não há um acordo de paz duradouro. É muito cedo discutir sanções. Essa discussão só pode ser realizada significante depois que vermos passos concretos da Rússia. Primeiramente, o Canadá esteve ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia, na verdade, até antes do primeiro dia. Em 2015, começamos a treinar as forças militares ucranianas em solo ucraniano, o que foi uma parte significativa. O treinamento ocidental das forças armadas ucranianas é uma das razões pelas quais a Ucrânia resistiu eficazmente aos invasores russos nos últimos anos. Não é apenas o Canadá, vários países estiveram envolvidos. Mas por razões históricas, o Canadá, tendo a segunda maior diáspora de ucranianos no mundo, significa que nos sentimos profundamente conectados à Ucrânia, mas também acreditamos profundamente que não se trata apenas da Ucrânia, mas das regras e dos valores e os princípios de soberania, de independência, de integridade territorial que protegem cada país no mundo. Todos nós dependemos dessas regras para conseguirmos construir paz e segurança, e nós sabemos
que, com o mundo mudando, todos nós teremos que fazer mais em relação à paz e segurança. Um dos temas principais que ouvimos hoje, assim como ouvimos de muitos parceiros ao redor do mundo na OTAN e em outros lugares nos últimos anos, as pessoas vão fazer mais. Em defesa, 9 anos e meio atrás, quando assumi o cargo no Canadá, o governo anterior tinha os gastos com defesa abaixo de 1%. Mesmo com a promessa de 2% da OTAN, feita 1 ou 2 anos antes, nesse período mais do que triplicamos gastos com defesa no caminho para 2030. E estamos a caminho de 2%. E sabemos que teremos que continuar a fazer mais e mais em um mundo incerto, e o Canadá estará lá. Quanto a como estaremos lá, trabalharemos com nossos vizinhos nisso. Mas tudo está em jogo porque precisamos garantir que pode não fazer do que mais sentido neste mundo. É isso que levou a 80 anos de incrível estabilidade e prosperidade, não apenas na Europa, mas ao redor do mundo, por causa das instituições que construímos das cinzas da Segunda Guerra Mundial. E defender essas instituições está no melhor interesse de cada um de nós. Agora, como uma coleção, teremos perspectivas variadas sobre a melhor maneira de avançar, e isso será discutido em fóruns como este, ou no fórum do G7, ou em outros lugares. Mas estamos unidos em nossos valores, estamos unidos em querer ver paz, justiça e prosperidade para todos os nossos cidadãos, e é isso que continua a nos impulsionar para frente. O Canadá sempre estará lá para a Ucrânia. Estamos aqui desde o começo. Vamos continuar a estar presentes e vamos ver como podemos ajudar melhor nos próximos anos, porque defender a Ucrânia não é apenas defender a Ucrânia, é defender os princípios e os valores que nos protegem a todos. E realmente aprecio que tenhamos tais relações com você, Justin. E você ajudou muito. E muitas das suas pessoas nos ajudaram. No início da guerra, nós nunca compartilhamos a propósito que estivemos em contato e realmente no início da guerra não tínhamos realmente No início da guerra não tínhamos grandes tecnologias com drones e etc. E o Canadá nos ajudou com isso. E falamos muito sobre isso e tivemos isso. E começamos a ajudar nossos rapazes na linha de frente, no campo de batalha, com esses drones e etc. Foi realmente nas primeiras semanas absolutamente certo sobre as missões de treinamento. Realmente parte do nosso exército foi preparada por oficiais canadenses, instrutores. Mas o que é muito importante, e foi muito importante novamente no primeiro ano, porque eles foram bem treinados. Para hoje a situação mudou depois disso. Depois do Canadá tivemos tais missões na Europa, em diferentes países. E então, a experiência desta guerra nos deu novos conhecimentos sobre a guerra. E claro, hoje, quando treinamos no exterior, temos que voltar e treinar novamente no campo de batalha, porque a guerra está mudando. É uma guerra tecnológica. É por isso, mas realmente apreciamos sua ajuda. E pacotes militares. Então, muito obrigado. Acho que é tudo, certo? Você sabe, a Lituânia está pronta e estará pronta para apoiar a Ucrânia sob quaisquer circunstâncias. E mesmo agora, enquanto falamos, o povo lituano, pessoas comuns da Lituânia, estão acumulando recursos financeiros para comprar drones para a Ucrânia. Então, meu país não está cansado e não ficará cansado de apoiar a Ucrânia. Quando se trata de a decisão que você mencionou, acho que precisamos responder a 3 perguntas. Primeiro de tudo, precisamos de clareza sobre o mandato de tais forças no solo da Ucrânia. Estamos falando de manutenção da paz ou de imposição da paz. Ainda não há paz. E mesmo o cessar-fogo não é a realidade, infelizmente, até agora. A segunda pergunta e a resposta para a segunda pergunta é: estamos prontos para impor o cessar-fogo. Então a força deve ser real. Na primeira vez que a paz for violada ou o cessar-fogo for rompido, a retaliação deve ser imediata e forte.
Caso contrário, comprometemos e desacreditamos o próprio conceito das garantias de segurança. E a terceira pergunta é: estamos prontos para nos apoiar mutuamente? Ou, em outras palavras, a unidade é vital. Europeus, com o apoio dos Estados Unidos, seriam a solução ideal. Estamos lá, eu tenho minhas dúvidas. Talvez minhas dúvidas desapareçam nas próximas semanas ou meses. Pelo menos estou ansioso para a cúpula de Haia. Espero que haja notícias positivas dessa cúpula, apesar de todas as nossas reservas. Então, eu acho que a pergunta é um pouco prematura. Mas, quando se trata da missão de treinamento, a Lituânia já está lá. Nossos especialistas militares, ajudam os ucranianos a melhorar seu profissionalismo e suas capacidades de combate. Eles estão lá e já respondemos a essa pergunta de forma positiva. E se você me permitir, eu vou comentar minha iniciativa na data da adesão da União Europeia, a adesão da Ucrânia à União Europeia. Você sabe, isso é uma questão de compromisso político. Se falarmos sobre a adesão à OTAN, é claro que entendemos que nem tudo está em nossas mãos. E a decisão depende de outros aliados também. Mas a adesão à União Europeia está em nossas mãos, nas mãos da Comissão Europeia, nas mãos do Estado-membro e, claro, nas mãos da Ucrânia. E a Ucrânia está fazendo um ótimo trabalho sob circunstâncias tão complexas. Então, eu realmente acredito que é uma data realista. É ambiciosa, mas realista. Obrigado. Você tem uma pergunta para o seu primeiro-ministro ou não? Se não, vamos prosseguir. Não? Acho que tudo estava tão claro, certo? Posso fazer uma pergunta para o primeiro-ministro também? O Jonas Gahr Støre. Hoje, sua colega, o Mette Frederiksen, na Dinamarca, disse que 3% do orçamento para a defesa não é suficiente. Você estabeleceu a meta de alcançar 3% em 2036. Você acha que isso é um ritmo rápido o suficiente? Bem, acho que fizemos uma mudança significativa ao nos elevarmos, bem acima de 2%. Primeiro, estávamos entre os países que não tinham um plano. Depois tivemos um plano. E agora já superamos isso. Agora estamos em cerca de 2,5% e podemos alcançar 3% antes de 2036. A propósito, acho que precisamos investir mais em defesa. E acredito que o debate deve ser sobre números, mas também sobre qualidade e capacidades. Porque se nos perdermos em números, teremos 32 aliados com silos e porcentagens. O que precisamos fazer agora é cumprir o que concordamos na OTAN, em Vilnius e Washington, em relação aos planos regionais. Então, agora estamos trabalhando com a Suécia e a Finlândia, na parte norte da região nórdica, para entender nossas capacidades de defesa na parte norte da região nórdica. E estamos discutindo com nossos amigos dinamarqueses, nossos amigos alemães e nossos amigos britânicos que, ao redor do Mar do Norte, também devemos investir nas melhores capacidades. Isso também poderia aumentar a porcentagem, mas eu realmente gostaria de ver o resultado como o mais importante. Obrigado. Sim, todas as indústrias de defesa ou militares dos países europeus começaram a aumentar a produção por causa desta guerra. Começamos a aumentar a produção, começando pelos cartuchos de artilharia até a produção de drones, tecnologias, sistemas de guerra eletrônica. Muitas coisas diferentes. Aumentar mais rapidamente e ser comparável. Realmente com os russos é investir mais na produção ucraniana, porque nossa economia, hoje temos uma economia militar. Nós apenas produzimos, por exemplo, drones. Temos 200 empresas privadas. 200 é muito, até mesmo as pequenas empresas, elas precisam de financiamento e produzem mais rápido do que o nosso governo. Produção é compreensível porque sem burocracia eles simplesmente produzem e ajudam os soldados. O que é importante, eles não produzem apenas para entregar ao governo e então o governo pensa em como enviar para a linha de frente. Então, há muitas maneiras rápidas. Por exemplo, fizemos uma coisa. Então, comecei a pagar dinheiro diretamente para as brigadas e eles realmente fazem muitas coisas e eles compram
e produzem. Há brigadas na linha de frente que produzem ao mesmo tempo. Então, realmente, muito. Desculpe se estou usando a palavra errada. Interessante, mas incrível. Então, é por isso que precisamos de financiamento adicional para nossa produção ucraniana diretamente para o setor privado. Com certeza. E já decidimos que este novo ciclo institucional será o ciclo institucional de ampliação para a Ucrânia, para a Moldávia, para os Balcãs Ocidentais e não sabemos com a Geórgia. É um processo baseado em mérito e estamos trabalhando duro da Comissão Europeia para os diferentes estados a candidatos. E é muito impressionante o que a Ucrânia está fazendo, porque, na verdade, a Ucrânia está a escrever um novo manual sobre como fazer reformas em tempos de guerra. Isso é muito difícil de imaginar, mas estamos muito comprometidos e tenho certeza de que os diferentes Estados-membros, a Comissão Europeia e a Ucrânia, Moldávia e os países dos Balcãs Ocidentais estão trabalhando muito para concretizar essa ampliação e também precisamos trabalhar entre nós para fazer as reformas necessárias para acolher esses novos Estados-membros. Com Donald Trump. A propósito, isso é uma pergunta para você, para o Canadá. Quero dizer, é isso com Donald Trump. Agora tivemos uma conversa, foi uma conversa muito boa, conversa com o papel de liderança do Canadá. Sim, muito obrigado, Justin, por organizar esta reunião. Todos estavam lá e conversamos sobre isso. E esperamos que os Estados Unidos apoiem todos os parceiros. Todos os parceiros fazem isso e também precisamos não perder essa unidade entre a Europa e os Estados Unidos. Obrigado. Claro, só a Ucrânia pode decidir quando existem condições para iniciar uma política eficaz, credível e sustentável. Negociações de paz. Todos nós agradecemos os enormes esforços do presidente Trump para pressionar Putin e a Rússia a negociar. E eu espero que essas conversas bilaterais abram a porta para uma verdadeira negociação de paz. Mas somente a Ucrânia pode decidir quando teremos condições para fazer isso. Mas esta guerra não é apenas sobre a Ucrânia. Também se trata da segurança europeia. E para isso é essencial que a Europa esteja presente nas negociações e participe das negociações, não apenas a União Europeia, mas também nossos amigos como Noruega, Islândia e Reino Unido, porque todos eles estão muito engajados no apoio à Ucrânia e estão muito preocupados com a segurança europeia. Então, eu acredito que se conseguirmos ter um enviado especial conjunto representando não apenas a União Europeia, mas também os outros países europeus, fortaleceremos nossa posição europeia. E nós vamos discutir isso no próximo Conselho Europeu, no dia 6 de março, que eu convidei os líderes a participar. Ontem, o Conselho Europeu Especial é sobre como fortalecer nossa capacidade de investir mais, melhor, mais rápido e de forma mais robusta em nossas próprias capacidades. Como fortalecer a capacidade ucraniana, mas também como podemos estar preparados para participar ativamente no futuro, negociações de paz e quando elas chegarem. Obrigado. Eu acho que é sobre como abrir os clusters rapidamente no caminho para a UE e o que precisamos fazer para isso. Acho que todas as respostas podem realmente ser dadas pela presidente Ursula von der Leyen. Ela e o presidente Costo, eu acho que eles sabem quando estaremos na UE. Sério?
Sem pressão. Eles são tomadores de decisão. Sim, mas talvez eu possa acrescentar que agora estou testemunhando muitos processos de adesão diferentes. Eu devo dizer que estou profundamente impressionado com a velocidade e a qualidade com que este país, a Ucrânia, está se reformando e fazendo todas as etapas necessárias. E essas são etapas difíceis. E isso é muito trabalho duro enquanto se luta uma guerra. A sobrevivência é realmente impressionante. Então você tem aqui um exemplo de maior mérito, maior qualidade e entrega rápida que é exemplar. Esperamos que possamos terminar esta guerra este ano, não em 3 anos. É muito, muito difícil. Muito difícil para toda a nossa nação passar por esta guerra, mas com todo respeito aos nossos soldados e ao nosso povo. Então, não, posso falar sobre 3 anos. Se falarmos sobre como preparar a segurança por causa da Rússia, eles podem voltar em 10 anos. Se não estivermos preparados, eles não voltarão. Se os afastarmos, colocá-los em seu lugar, em seu território, e se a Ucrânia estiver na UE e na OTAN nos próximos anos, é claro que isso nos ajudará muito. E eu acho que eles não voltarão se tivermos um exército forte, aliados fortes e uma forte unidade, na minha opinião, porque eles nunca, quero dizer, perdoarão o mundo por não terem vencido, e você vê que eles não vencerão. A Espanha apoiou todos os pacotes de sanções aprovados pelo Conselho e temos sido muito construtivos e positivos em ordem para aumentar a pressão sobre os soldados russos a fim de parar a guerra. Em segundo lugar, você está falando sobre contratos privados, mas a vontade política do governo espanhol, e eu diria da sociedade espanhola, é reduzir e diversificar nossas dependências energéticas em relação a outros países. E nós fizemos isso, nosso principal fornecedor. Agora é na América do Norte, não apenas o Brasil, mas também o Canadá. E por último, mas não menos importante, eu diria, nós nos comprometemos como governo espanhol a dedicar 1.000 milhões de euros durante os próximos 10 anos, todos os anos, para fornecer esse equipamento militar, capacidades à Ucrânia. Então, você sabe, estamos apoiando a Ucrânia, estamos apoiando o presidente Zelensky e seu governo, e eu realmente acredito que, mesmo que estejamos longe da linha de frente, porque estamos vindo da Península Ibérica, nós também temos uma boa representação da Península Ibérica, com o presidente do Conselho, António Costa, e eu mesmo. Eu acho que as pessoas na nossa sociedade entendem muito bem a importância de defendendo e fornecendo esse apoio à Ucrânia e seu povo para garantir a paz e a segurança na Ucrânia e na Europa. E a propósito, você sabe, quando se trata de ampliação, já que nós viemos de um país que se tornou o Estado, membro da União Europeia lá pelos anos 80 do século XX, estamos sempre abertos e muito construtivos na abordagem da ampliação da Ucrânia, Moldávia e dos Balcãs Ocidentais. Então, você sabe, eu acho que isso não é apenas porque é a vontade política do governo, é a vontade política da sociedade espanhola que realmente sente essa solidariedade antes, quando estávamos, você sabe, com alguns problemas, e hoje em dia, quando outros países, como a Ucrânia, precisam dessa solidariedade, e também estou muito feliz que concordamos com o presidente Zelensky em abrir um centro ucraniano na Espanha, já que somos o 4º maior país da União Europeia a receber refugiados ucranianos no nosso país para fornecer esses serviços não apenas do governo espanhol e também do governo ucraniano. Muito obrigado. Estamos muito gratos a você, Pedro, ao seu país, à sua equipe e ao seu povo. Tivemos, eu acho, os momentos mais difíceis. Obrigado. 3 invernos, apagões e etc. Agora estamos sentados no meio
do inverno, temos luz, temos conexão, temos internet, temos possibilidade de falar e nosso povo tem eletricidade e nos vemos. Isso é muito bom. Mas este é o grande trabalho de muitos parceiros. Por exemplo, não sei se posso compartilhar quando vim para a Espanha em um momento muito difícil. Novamente, no inverno, Pedro tomou uma decisão com não sei se posso dizer o número, de falcões, não sei. Sim, 6. Foi uma decisão que eu precisava muito, porque sabíamos que eles atacariam uma infraestrutura de energia muito específica e precisávamos muito. 10. Muito rapidamente. Eu tive que encontrar muito rapidamente 10 sistemas ao redor do mundo e imediatamente Pedro me deu 6 falcões e isso ajudou. Então, muito obrigado e coisas assim. Esta é uma ilustração da nossa unidade e, novamente, isso significa que podemos confiar uns nos outros e contamos uns com os outros. E somos muito gratos, e eu sou muito grato como presidente da nossa nação, a todas as suas nações, e isso é muito importante. Acho que a mesma coisa discutiremos agora. Somos contingentes, ou tropas, como você diz, ou soldados, como os jornalistas tinham. Então, descartaremos essa infraestrutura. O número, então, claro, eu sei o número, o que precisamos discutir, e então tomaremos a decisão de, claro, vamos compartilhar. Não é um segredo, não pode ser. Sem o apoio das sociedades. Obrigado. Dada a situação incerta agora na geopolítica e um pouco em continuidade ao colega finlandês aqui, você vê que a Europa precisaria aumentar rapidamente sua ajuda militar à Ucrânia e a Europa é capaz de fazer isso? Obrigado. Na verdade, essas são perguntas muito fáceis. Sim, e sim. Mas eu acho que para a segunda, o que realmente precisamos é, antes de tudo, transmitir uma mensagem muito clara à indústria de defesa, de que vamos gastar mais, porque o que a indústria de defesa precisa é de um compromisso claro. Número 2, tanto no nível nacional, menos no nível europeu, ainda estamos passando por todos esses procedimentos. Desculpe dizer, devemos considerar a transição de um modo processual para um orientado a resultados. Eu acredito que podemos fazer isso. E eu acredito que devemos fazer isso. E eu acredito que faremos isso. Só para acrescentar algumas palavras, acho que você está... Desculpe por dizer isso, mas acho que você está vizinhando o mesmo problema. Sim, e isso é ótimo. Então, isso é um grande sucesso que você está na OTAN. E meus parabéns à Suécia. E também e é por isso. Somos muito gratos por termos uma parceria tão próxima com a Finlândia, com Alexander. E, claro, você nos deu muitos pacotes durante esta guerra. E foi muito importante e útil. Posso dizer especialmente a propósito no primeiro ano. Estou focando muitas vezes no primeiro ano, mas acho que o primeiro ano, o primeiro mês, foi o mais importante nesta batalha. E quando, naquela época, não tínhamos artilharia 155, quero dizer. Sistemas de artilharia do tipo ocidental padrão da OTAN. Não tínhamos armas de longo alcance e etc. Tínhamos produção ucraniana, produção do período soviético. Qualquer arma, artilharia e etc. E defesa aérea, S-300, por exemplo, mísseis. E foi muito difícil. Havia um grande déficit, porque há um grande déficit no mundo. E a Finlândia nos ajudou muito, porque realmente encontramos apenas alguns países que tinham isso em seus estoques. Sim, então foi muito importante, especialmente naqueles meses, aquelas primeiras semanas e meses. E sobre o seu vizinho, e eu acho. E claro, a Ucrânia sempre será grata por isso e nunca esquecerá. E eu acho que essa experiência de tais inimigos, cada vizinhança problemática, como proteger a fronteira. E você tem uma fronteira muito longa com a Rússia. E é por isso que eu acho que nossa experiência de como defender a linha de contato ou
defender a linha de frente e as mesmas tecnologias, como defender a fronteira. Eu acho que essa experiência, nossa experiência, será muito útil para o seu país. Isso não significa que você terá uma guerra, mas é mais seguro. Eu acho que sim. Mais uma vez, meus parabéns a você, ao seu país, ao seu povo. Estamos muito orgulhosos de que hoje você esteja aqui em um dia tão especial. Muito obrigado. E meus parabéns. E que Deus abençoe. Você nunca terá uma guerra. E o que é muito importante, eu acho que em risco, respondendo à sua pergunta, e todos os países que estiveram antes, 1990, 1991, que estiveram sob influência russa, sim. Então, eu acho a Rússia, antes de tudo, quer continuar a ter sua influência e estar presente nesses territórios, nesses países independentes que antes, durante o período soviético, foram as repúblicas da União Soviética. E claro, Ucrânia e Moldávia, claro, Estônia, Lituânia, Letônia. E claro, onde sua influência foi muito forte durante o século XX, é a Polônia e outros. O momento mais perigoso quando você tem pessoas que têm raízes russas, não é ruim. Estou apenas dizendo como era com a Crimeia. Estou apenas compartilhando com você nossa experiência. Quando você tem sociedade. E claro, se você faz fronteira com a Rússia, você tem tal sociedade. É o mesmo com outras nações. Então, quando você tem pessoas que falam russo, metade estonianas e russas, pode ser assim. A nossa história é muito longa. Quero dizer, você está em risco porque foi assim com a Crimeia. Foi assim com o leste, com Donbass no início. Eles disseram que não estão ocupando nossos territórios, que estão defendendo pessoas que falam russo. É por isso que acho que o povo estoniano tem esses riscos. E se cairmos, ucranianos, acho que todos esses países que mencionei, acho que tem isso. Risco por causa da política russa, porque eles têm uma visão do mundo, o mundo russo. Bem, obviamente, temos a frase de um processo baseado no mérito. Então isso é muito fácil. Eu realmente não me importaria de ter uma opinião muito específica. Acho que há uma urgência em se tornar membro da União Europeia e ainda mais se houver dúvida se a Ucrânia será permitida na OTAN. Para todos os países, acho que a adesão à União Europeia é uma necessidade urgente. Sim, é o aniversário da Estônia. A resposta curta provavelmente seria que toda a UE e a OTAN estão sob ameaça se os objetivos de Putin e da Rússia não forem mudados. Uma resposta mais longa provavelmente é que a Estônia conhece bem seu vizinho, assim como todo mundo. Nós investimos em defesa por muitos anos e continuaremos a fazer isso para apoiar a Ucrânia. A Ucrânia está lutando também pela Europa, pelos países nórdicos, bálticos, por todos nós. A paz injusta afetaria a todos, também os Estados Unidos, porque Irã, Coreia do Norte, todo mundo avaliaria que pode fazer o que quiser. Então, todos nós provavelmente estamos juntos nisso. E para a UE e todos, apenas um pensamento de se você contar os homens que estão armados na Rússia agora, se a guerra terminasse agora, há mais do que havia antes da guerra, o que eles vão fazer? Eles vão se tornar professores de educação física? Provavelmente não. Eles vão encontrar novos empregos? Então, essa é uma ameaça em todo o mundo. Antes da guerra, era chamado de Wagner, seja lá como eles eram chamados, mas agora é um pouco diferente. Então, para concluir, a União Europeia, a OTAN, todos no mundo civilizado e democrático estão sob ameaça até que a Rússia seja forçada a mudar seus objetivos. Obrigado. Sim, a França continuará a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário.
pela simples razão de que os ucranianos não estão apenas lutando pela sua segurança e liberdade, mas pela segurança dos europeus contra a ameaça que a Rússia representa para todos nós. Você foi gentil o suficiente para mencionar os mísseis de longo alcance e os canhões Caesar? Temos os primeiros jatos Mirage, agora voando nos céus da Ucrânia, assim como a Brigada N de Kiev, que foi enviada no terreno, e continuaremos a fazer isso. O presidente Macron, como você sabe, está hoje em Washington, D.C., para continuar o diálogo respeitoso e honesto que ele tem com o presidente Trump, para dizer que, de forma bem simples, apoiamos a abordagem de paz através da força e, para que isso tenha sucesso, precisamos continuar a apoiar a Ucrânia. No terreno, precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia. E é por isso que recebemos a adoção das sanções. Hoje, sobre a Rússia, os ucranianos precisam estar à mesa quando a sua segurança é discutida, os europeus precisam estar à mesa e que não pode haver uma paz justa e duradoura sem garantias de segurança robustas a longo prazo. E é aqui que os europeus também terão que se esforçar e assumir sua responsabilidade. E a França está pronta nesse sentido para continuar a assumir sua responsabilidade ao lado de seus parceiros pela segurança da Ucrânia, pela segurança de todos nós. Claro. Talvez eu responda através de 2 pontos. Vou responder à pergunta para o Vladimir primeiro. Acho que precisamos acertar os nossos fatos. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, disse mais cedo cerca de 134 bilhões de euros, mais ou menos. Os Estados Unidos, aproximadamente 114 bilhões. Na verdade, estamos em cerca de 26 bilhões de euros. Falando de forma aproximada, então isso é cerca de 1/5 do que a Europa apoiou. Então, sim, até certo ponto, no futuro, teremos que assumir mais responsabilidade. Mas se perder quem deu mais, eu acho que é o caminho errado. O segundo ponto que eu tenho que fazer é que não se trata apenas do apoio material, mas também de ter um envolvimento real ou algum tipo de plano. Acho que o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, expressou isso muito bem. Mais cedo, quando disse que nós, europeus, não podemos nos queixar até chegar à mesa de negociações. E a minha preocupação é que, nas últimas 2 semanas, quando houve uma mudança na Aliança Transatlântica, sou um grande apoiador do transatlanticismo, acordar para uma nova realidade. E então a pergunta é, como conseguimos nos envolver de verdade? Como nos envolvemos? É por isso que eu propus, junto com alguns colegas, que nos sentássemos e pensar em um plano. E na minha mente, esse plano ou esboço se divide em 3 fases. A primeira fase é a pré-negociação. É onde estamos agora. E se me permitem, só como uma observação, estou ficando um pouco frustrado com esse debate sobre tropas no terreno, porque isso meio que perde o foco. O que acontece é que as tropas mais fortes do mundo agora estão na Ucrânia. Eles têm as forças terrestres. Então é uma questão sobre qual fase e como a Europa vai apoiar a Ucrânia. No ar, no mar, com reconhecimento, com inteligência, etc., etc. A segunda fase do plano é quando o cessar-fogo começa. E isso é realmente bastante crucial, porque é quando você começa a olhar para as modalidades e a agenda das negociações propriamente ditas. E é aí que você começa a olhar para as medidas de construção de confiança. E então a terceira fase é o processo de paz. E é aí que você começa a falar sobre as grandes questões de território. E é aí que você começa a falar basicamente sobre recompensação, sobre justiça, que o presidente Zelensky mencionou anteriormente. Então, o que estou tentando dizer é que eu acho que nós, na Europa, precisamos nos organizar. E para nos organizarmos, você precisa ter um plano para os americanos. Porque se você não tiver um plano para os americanos, não vai se envolver nas negociações. Sim, então isso é... Estamos, obviamente, muito cientes da nossa situação geográfica no mundo. E mesmo que possamos ser um país pequeno, achamos muito importante mostrar, através de ações diretas, não apenas com palavras, que estamos nos destacando. Somos um país sem forças armadas, mas não somos um país que tem alto bem-estar, ou porque temos segurança. E acho que há uma compreensão crescente de que a defesa pela paz na Europa é extremamente importante. Então, estamos dando este passo de dobrar nossas contribuições quando se trata de defesa para a Ucrânia. E nossa esperança é que possamos principalmente usar esses fundos através da iniciativa dinamarquesa, que sabemos ter sido muito eficaz, tanto financeiramente quanto para a Ucrânia, mas também através de nossos esforços de desminagem, que trabalhamos com a Lituânia.
Então esse será nosso foco principal. Mas também somos, obviamente, apoiadores através da NBA, da Brigada. Nós não temos armas ou um exército, mas estaremos apoiando financeiramente isso. Então, este é um passo importante para a Islândia dar. Como eu disse antes, é importante mostrar solidariedade com a Ucrânia